Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Do verso 35 ao verso 45. Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do verso 35 ao verso 45. Depois da leitura, convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para a gente acompanhar a exposição do texto. Vamos nos concentrar, queria convidar você a estar focado nesse momento central do culto, o momento em que Deus fala conosco através da sua palavra. Se há alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com essa pessoa e nós vamos meditar nesse texto. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Deus fale ao nosso coração, irmãos, através da sua bendita palavra. Por que você está na terra? Por que você existe? Há um conceito muito comum de que nós estamos na terra para consumir recursos, para comer, para beber, para respirar, para ocupar espaço. É muito comum essa ideia de consumo. O que eu posso fazer para extrair o máximo da vida? Mas quando nós olhamos a Escritura, ela vai nos mostrar que Deus nos criou não meramente para consumir o máximo da vida. Deus lhe projetou para que a sua vida fizesse diferença. Apesar de nós vermos muitos livros sobre como tirar o máximo da vida, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para acrescentar algo à vida na terra. Você foi criado para somar, para fazer uma contribuição. E é dentro disso que nós entramos no quarto propósito para o qual Deus nos criou. Nós temos estudado isso e nós já vimos que Deus nos criou para adorá-lo, Deus nos criou
para sermos semelhantes ao seu Filho, e Deus nos criou para vivermos relacionamentos íntegros, fraternos. Ou seja, fomos formados para a adoração, para o discipulado e para a comunhão. Hoje nós queremos pensar um pouco com os irmãos sobre o quarto propósito da nossa formação, da nossa existência. Nós fomos criados para o ministério. Nós fomos criados para o serviço. É por isso que esse é o tema da nossa reflexão hoje. Criados para servir como Jesus. Vamos dizer juntos? Criados para servir como Jesus. Você foi criado para servir como Jesus serviu. O texto que a gente leu, ele vai nos apresentar dois tipos de posturas. A primeira é a postura dos discípulos. E a segunda é a atitude de Jesus. Há dois caminhos distintos que os discípulos estavam trilhando e o outro Jesus trilhava. Há aqui nesse texto um caminho que é o caminho da ambição, da glória humana. E há um outro caminho, que é o caminho do serviço. Por mais que o caminho da glória humana seja atrativo, por mais que as luzes da fama sejam chamativas, Deus tem um propósito para nós muito mais excelente, muito mais importante. Há pessoas aqui que podem até um dia ter fama, mas o propósito de Deus para você vai muito além disso. Os discípulos desse texto, eles percorrem o caminho da ambição, mas Jesus apresenta uma outra proposta, que é a proposta do caminho que ele seguia, o caminho do serviço. Se você observar o texto, dois discípulos, Tiago e João, vão conversar com Jesus. Olhando esse texto paralelo, Mateus capítulo 20, nos mostra que além de Tiago e João, a mãe deles, Salomé, foi falar com Jesus. E não apenas Tiago e João interagiram com o mestre, mas Salomé. Acredita-se que Salomé era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Sendo isso um fato, ela era tia de Jesus. Ela era esposa de Zebedeu, um homem da pesca, e eles eram pais de Tiago e João, pescadores que se tornaram discípulos de Jesus. Então nós temos provavelmente aqui uma relação familiar. Salomé, a tia de Jesus, vai interceder junto a Jesus em favor dos seus filhos, que eram primos em primeiro grau do Salvador. E eles fazem um pedido. Talvez pela questão familiar, eles pedem ao Senhor o seguinte: o ministério de Jesus estava se expandindo, Jesus estava sendo conhecido, e eles tinham uma ideia triunfalista do reino de Deus, e eles pedem a Jesus algo simples, ironicamente falando. Eles querem uma primazia junto ao trono de Cristo. Eles dizem o seguinte: Senhor, quando vieres no teu reino, permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles não queriam nada, né? Nada. Ó Senhor, quando tu vieres na tua glória, se assentar no teu trono, deixa que Tiago se sente à tua direita e João à tua esquerda, ou vice-versa. O que é que eles queriam? Eles queriam proeminência. E Jesus, ele procura mostrar para aqueles irmãos que o reino dele não era um reino político,
mas era um reino espiritual. E diante daquele pedido inusitado, Jesus responde. E Jesus vai mostrar que Tiago e João não sabiam de fato o que estavam pedindo. Perceba aí no texto que é exatamente isso que Jesus diz no verso 38. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E Jesus faz uma pergunta, e a pergunta é: vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus está se referindo aqui ao seu sofrimento, à sua dor, à sua morte. Receber o batismo e beber o cálice era experimentar o sofrimento. Todos nós sabemos que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados, que Jesus sofreu por causa das nossas iniquidades, que o sofrimento de Jesus foi em nosso lugar. E Jesus faz esta pergunta: vocês podem sofrer como eu estou para sofrer? Veja que a expectativa dos discípulos era que iminentemente haveria um reino poderoso de Jesus, um reino político de Jesus. E Jesus está dizendo: agora eu não vou caminhar para o trono, agora eu vou caminhar para a cruz. Agora eu não serei exaltado, agora eu vou continuar sendo humilhado. Vocês podem experimentar isso, vocês podem viver essa realidade, vocês podem sofrer como eu irei sofrer. E perceba a resposta. A resposta deles está no verso 39. Podemos. Nós podemos, Senhor. Nós topamos. Realmente eles não entendiam o que eles estavam pedindo. Nós podemos. Só que eles jamais poderiam sofrer de maneira expiatória. Eles jamais poderiam sofrer no lugar de alguém para salvá-los, como nenhum de nós. Somente Jesus poderia sofrer para a salvação. Mas eles disseram: podemos. É interessante que de alguma maneira eles beberam do cálice. De alguma maneira eles receberam o batismo. Não o batismo e o cálice que Jesus vivenciou sofrendo numa cruz em lugar dos pecadores. Mas se você olhar a história, aqueles discípulos, eles terminaram experimentando sofrimentos por causa de Cristo. Exemplo, sabe qual foi o primeiro discípulo a ser morto, o primeiro apóstolo a ser morto por causa do Evangelho? Foi exatamente Tiago. Tiago capítulo 12 vai nos mostrar isso. Herodes decapitou Tiago. E o irmão de Tiago, João, enquanto Tiago foi o primeiro do grupo apostólico a morrer, João foi o último a morrer. Ele não foi martirizado, mas ele foi torturado. Há uma tradição, nós não sabemos se é verdade ou não, que diz que João foi colocado num tacho de água fervente e ficou queimando naquele tacho e ele conseguiu sobreviver. Mas se você ler Apocalipse capítulo 1, nos mostra que João foi exilado numa ilha chamada Patmos, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, de alguma maneira, eles beberam o cálice, de alguma maneira, eles receberam o batismo, eles sofreram por Jesus, mas não como Jesus sofreu. Mas Jesus, diante da resposta deles, nós podemos. O Senhor Jesus fala: contudo, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Então você tem aqui uma postura na qual discípulos querem
glória para si. Mas se você olhar a continuidade do texto, há uma confusão entre os discípulos. Os outros, vendo a atitude de Tiago e de João, eles ficam revoltados. E o verso 41 diz que eles ficam indignados com Tiago e João. Por que eles ficam indignados? Eles não ficam indignados porque eles dizem, isso é um absurdo que eles estão pedindo. Eles ficam indignados porque eles acreditam que Tiago e João tramaram contra eles. Eles ficam indignados porque, na verdade, eles queriam também o que Tiago e João queriam. Então é aquele negócio, esse lugar pode ser nosso também. Por que vocês estão pedindo isso? Por que vocês estão necessitando isso? Uma comparação pobre é você estar comendo e tem um pedaço de carne. Quem é que pega? Eu pego. Aí o outro diz, não, eu pego. Não, ou o outro diz, você pega. E aí o outro diz, não, você é que pega. Aí um simplesmente pega. Aí o outro fica chateado porque aquele pegou. Então o fato é que eles se indignam com os discípulos porque eles também queriam aquilo. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus ele vai apresentar aqui o caminho da grandeza. Qual é o caminho da grandeza? Há uma confusão entre os discípulos. E Jesus, ele vai mostrar que o padrão no reino de Deus é diferente do padrão nesse mundo. Observe aí na sua Bíblia, queridos. Observe aí na sua Bíblia. Diz o texto, no verso de número 42, Jesus diz, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam. E que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo o seguinte, há um conceito de ser grande no mundo. E ser grande no mundo é exercer domínio sobre as pessoas. Ser grande no mundo é ter vantagem sobre as pessoas. Ser grande no mundo é dominar sobre outros. Mas Jesus diz, com vocês não vai ser assim. Observe que Jesus vai mostrar que o conceito de grandeza no mundo é diferente do conceito de grandeza no reino de Deus. E é diante disso que o Salvador vai apresentar essa ideia de nós sermos criados para servir como Jesus serviu. Perceba que esse texto ele vai mostrar algumas coisas. Eu queria fazer uma pergunta para você, para que a gente refletisse. A Bíblia diz que quando nós somos salvos pelo Senhor, quantos aqui têm convicção que foram salvos pelo Senhor? Levanta a mão e diga amém. A Bíblia diz que nós somos servos. É isso que nós somos, servos. A pergunta é, nós temos servido? Nós temos vivido de maneira coerente a nossa identidade, a nossa natureza, a nossa essência? Nós temos servido? Ou nós queremos ser servidos? Nós temos buscado ajudar outros? Ou nós queremos apenas que os outros nos ajudem? Essa é a questão. O que Jesus vai mostrar aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, Jesus mostra que o serviço é o verdadeiro parâmetro de grandeza. O verdadeiro parâmetro de grandeza é servir. Enquanto que no reino dos homens, a pirâmide é a seguinte: quem é grande é aquele que muitos o servem. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. Quem é grande é aquele que serve. Ser grande no reino dos homens é dominar,
é mandar, é exigir, é ter poder sobre os outros. Ser grande no reino de Deus é estar a serviço dos outros, é estar à disposição dos outros. Perceba que Jesus aqui, no versículo de número 43, Jesus diz: mas entre vocês não é assim. Não é como é no mundo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, quem quiser ter relevância entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Você quer ser importante? Você quer ser importante? Você quer ser relevante? Você quer fazer diferença? Você quer que a sua vida aqui não seja simplesmente uma sucessão de dias, semanas e anos? Não seja aquele processo que a gente torce para chegar à sexta-feira e lamenta quando chega a segunda? Não seja aquele processo que a gente não vê o momento de se aposentar, de parar as nossas atividades? Você quer que a sua vida seja muito mais do que uma rotina de tarefas, de responsabilidades, de ações? Jesus está nos ensinando: sirva como eu servi. Se coloque à disposição dos outros, como eu me coloquei. Busque abençoar os outros, como eu busquei. Jesus vai mostrar que o seguinte: no mundo há hierarquia, no mundo há patente, no mundo há superioridade, há inferioridade, mas na família de Deus há um grupo de indivíduos chamados servos. E é sendo servos que nós chegamos ao ápice no reino de Deus. Agora perceba que Jesus ele vai mostrar também que esse serviço deve ser praticado. Esse serviço que define a grandeza deve ser praticado indistintamente. Ou seja, deve ser praticado em benefício de todos. Observe aí o verso 44. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro entre vocês, quem desejar ser o número 1, faça uma coisa: seja servo de todos. Seja servo de todos. Você quer ter proeminência? Jesus diz: você não vai ter proeminência no meu reino buscando glória para si. Você não vai ter proeminência no meu reino querendo aparecer. No meu reino, você vai ter proeminência se você tiver à disposição de servir. É por isso, irmãos, que no reino de Deus, liderança é liderança servidora. É liderança que busca servir. Exemplo, uma pessoa que não consegue servir, ela não pode liderar. Uma pessoa que não consegue obedecer a orientações, ela não pode estar à frente liderando. Uma necessidade básica de quem lidera é saber ser liderado. Uma necessidade básica de quem toma a frente é saber ser conduzido. Uma necessidade básica de quem exerce autoridade é saber estar sob autoridade. Isso é fundamental. Isso é um princípio elementar na dinâmica do reino de Deus. Perceba que Jesus disse: você quer ser o primeiro? Seja servo de todos. Presta atenção. Às vezes a gente não tem muita dificuldade de dizer: eu vou servir a Deus. Mas às vezes a gente pode ter dificuldade de dizer: eu vou servir fulano de tal.
Não é verdade? Só que Jesus mostra que servir a Deus necessariamente é servir o nosso próximo. É maravilhoso porque a igreja, o reino de Deus, ele iguala as pessoas. Na sociedade lá fora, as pessoas são muito conhecidas pelo dinheiro, pela posição. Hoje a identidade das pessoas está muito ligada à profissão delas. O que você é, aí já sabe, aí a pessoa vai dizer, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou profissional liberal, eu sou advogado. Ou seja, hoje nós vivemos numa sociedade em que a nossa identidade terminou sendo muito atrelada àquilo que nós fazemos, à nossa profissão. Só que nós somos muito mais do que isso. Então, é aquilo que nós fazemos como profissionais que muitas vezes nos define em termos de importância na sociedade. Só que isso no reino de Deus é irrelevante. A igreja ela tem essa capacidade de irmãos aqui, irmãos pobres, irmãos ricos, irmãos de classe média, irmãos letrados, irmãos analfabetos, irmãos brancos, irmãos negros, irmãos com muito dinheiro, irmãos com pouco dinheiro, irmãos com vários cursos, irmãos sem nenhum curso, ambos fazerem parte de um só corpo e servirem uns aos outros como iguais. Com funções diferentes, com atividades diferentes, mas como irmãos com o mesmo valor. Jesus está nos ensinando que nós fomos criados para servir como Jesus. E servir como Jesus define grandeza. E servir como Jesus envolve não apenas servir a Deus, mas servir ao próximo. Servir ao próximo. A nossa igreja tem muitas atividades, muitas tarefas, tanto aquelas atividades ordinárias, como os cultos, como as reuniões, como os grupos pequenos, quanto os eventos, os encontros, os congressos, as atividades. E nessas atividades, para que elas possam acontecer, nós precisamos de gente que sirva. Por exemplo, agora na última quarta-feira, nós tivemos o Dia da Família, acreditamos que houve ali, pelo menos cerca de 300 pessoas estavam ali, uma tarde e uma manhã agradabilíssimas. Mas para que aquilo pudesse acontecer, houve pessoas que serviram. Para que a obra de Deus possa continuar caminhando, é necessário gente que sirva. Agora preste atenção, irmãos. Nós precisamos mais do ministério. A palavra ministério significa serviço. Nós precisamos mais do ministério do que o ministério precisa da gente. Você sabia disso? Se porventura um dia eu chegar e dizer, vou deixar de ser pastor, vou fazer outra coisa, tem um monte de gente aí para Deus levantar e para fazer o que eu faço. Se um dia você ou eu dissermos, eu não vou servir mais não, Deus vai levantar, nem que seja pedra para clamar, mas a obra dele vai continuar avançando, porque a obra dele não pode parar. E quem vai perder sou eu e é você. O fato é que nós precisamos mais do serviço do que o serviço da gente. Estava conversando com a irmã da igreja que está servindo em uma determinada área que não é fácil, mas que alegria daquela irmã. Que satisfação, que prazer dela em fazer aquilo. E ela compartilhando isso. E eu disse isso para ela, nós precisamos do serviço mais do que o serviço da gente. E ela disse, é verdade, pastor. É verdade. Experimente viver uma realidade que você pegue o seu braço e
engesse ele. E coloque uma tipóia nele. E prenda ele. E diga, eu vou dar um descanso a esse braço. E se você ficar 15 dias, 30 dias com esse braço imobilizado, quando você tirar, você vai perceber o sofrimento, a dor, o processo de recuperação, o dano. Assim é quando nós deixamos de servir. Assim é quando nós abandonamos as oportunidades que Deus nos dá para servir. Nós começamos a atrofiar. Nós começamos a mirrar. Nós começamos a decair. Deus, com a graça dele, vai levantar outras pessoas. Porque, como diz aquele cântico, ninguém detém a obra santa. Deus vai levantar. Deus vai fazer. A obra de Deus vai seguir. Os recursos virão. As pessoas serão levantadas. Se necessário, as pedras vão clamar. Mas você vai perder. Porque você, ou eu, ou quem for, não vai estar participando da maior obra da história, uma obra com reflexo eterno, a obra de Deus de restaurar todas as coisas, de redimir pessoas, de formar um povo que irá adorá-lo para todo o sempre. Você pode trabalhar em um emprego, por mais difícil ou por melhor que ele seja, e você trabalha ali 30 anos, 35 anos, se aposenta. O máximo que você recebe, além do dinheiro da sua aposentadoria, dependendo, é uma cartinha dizendo muito obrigado. Tchau, tchau. E o seu serviço fica lá, no passado. Ele é importante, ele é valioso, ele é necessário, ele cumpre uma vocação de Deus para nós. É para ser assim, sim. Mas o serviço que você faz em Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo, para abençoar outras pessoas, esse serviço, ele pode ter resultados, não apenas no passado, mas resultados no presente e resultados no futuro, para sempre. Amém, irmãos? Vale a pena. Vale a pena. Em terceiro e último lugar, Jesus vai mostrar aqui que o serviço deve ter um modelo. E qual é o modelo do serviço? O modelo do serviço, irmãos, é o próprio Cristo. O próprio Cristo é o modelo do serviço. Observe aí no verso de número 45. Jesus ensina os seus discípulos que eles devem servir. E ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estamos falando de Jesus, o Senhor e dono do universo, o Criador de todas as coisas. Em João capítulo 13, há alguns dias nós meditamos nesse texto. Jesus tomou uma toalha, tomou uma bacia, colocou água e lavou os pés sujos, empoeirados, calejados dos seus discípulos. Aquela atividade o menor escravo da casa fazia. E Jesus fez. Imagine, Jesus fez. E eu fico achando estranho quando alguém chega e diz: eu vou fazer esse serviço? De jeito nenhum. Você sabe quem eu sou? Eu vou lavar banheiro? De jeito nenhum. Eu vou carregar cadeira? De forma alguma. Eu vou levar mesa? De jeito nenhum. Estudei tanto para levar mesa. A gente precisa entender o espírito do serviço, irmãos. Não há serviço insignificante, desde que ele seja feito para Deus e para a glória de Deus. Para que esse culto pudesse estar funcionando, teve muita gente envolvida.
para que essa igreja pudesse caminhar. Há muita gente envolvida, muita gente que às vezes nem aparece tanto, mas está envolvida. Não há serviço insignificante quando ele é feito em amor, para a glória de Deus e para abençoar outras pessoas. Observe, meus amados irmãos, que Jesus, ele fez isso. Ele lavou os pés dos seus discípulos como uma demonstração clara de ser um servo. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Mas a gente precisa entender o seguinte: Jesus veio servir as pessoas. E aí perceba, a gente precisa ter no serviço resiliência, resistência, perseverança. Porque às vezes você pode estar servindo em uma determinada área, você sabe que aquilo é certo, mas quando surge uma dificuldade, o seu coração pode ser tentado a abandonar, a deixar aquilo. Mas a gente precisa entender o seguinte, que serviço envolve renúncia. Foi assim que Jesus serviu. Eu queria que nós entendêssemos o modelo do nosso serviço, é um modelo de Cristo. O serviço de Jesus envolveu renúncia. Jesus saiu da sua glória, provisoriamente, ele deixou os céus e veio a essa terra, se encarnar, morar aqui, servir pecadores e ser morto pelas mãos de ímpios pecadores. Servir envolve renúncia. Não há como ter aquela ideia, eu vou servir, mas eu não quero renunciar. Eu vou servir, mas eu só faço aquilo que eu desejo. Servir envolve renunciar, envolve abrir mão. Mas há um outro aspecto, serviço envolve doação, doação sacrificial. Doação sacrificial. O serviço de Jesus foi até as últimas consequências. Ele entregou a sua vida. Às vezes a gente não se sacrifica, irmãos. Sim ou não? Por algumas coisas. Às vezes você não se sacrifica estudando. Não quer estudar, mas tem uma prova difícil. E aí você puxa para não sei que horas da noite. Às vezes não se sacrifica no trabalho. Trabalha 10, trabalha 11, trabalha 12 horas. Muitas vezes a gente se sacrifica por algumas coisas que nós julgamos importantes. O reino de Deus é importante para mim e para você? Hein, irmãos? O reino de Deus tem algum valor para você? Ou a gente está aqui passeando? Ou a gente está aqui porque não tem coisa melhor para fazer? Ou a gente está aqui porque não tem outra atividade? Então a gente está aqui sem fazer nada. É assim, irmãos? Não. O reino de Deus tem valor para você? Se o reino de Deus tem valor para você, e ele tem valor, o nosso serviço pode envolver doação sacrificial. Porque foi assim que Jesus serviu. Servir sem doação, servir sem renúncia, é um serviço que não encarou ainda o espírito do serviço. Servir simplesmente naquilo que nós queremos, naquilo que é confortável, naquilo que é palatável, é porque ainda não se entendeu o serviço. Serviço envolve renúncia, serviço envolve doação, mas Jesus vai mostrar, presta atenção, que serviço resulta em frutos, em bênçãos. Diz o texto que Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em o que, irmãos? Resgate por muitos. A palavra resgate aqui é libertar um escravo, libertar o cativo, mediante o pagamento de um resgate. Nós éramos escravos.
e Jesus nos libertou. Nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do pecado, e Jesus nos libertou. E como Jesus nos libertou? Qual foi o preço? O preço foi o seu sangue. Valeu a pena Jesus ter morrido, irmãos? Sim ou não? Sim. Valeu a pena Jesus ter sacrificado a vida dele? Sim. E você é a prova disso. Valeu a pena. Por isso que Isaías 53 diz: ele verá o fruto do seu penoso, do seu difícil trabalho. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. O meu servo, diz Isaías 53, justificará a muitos o fruto do penoso trabalho de Jesus. São servos dele. O serviço tem recompensa, mesmo quando nós não vemos, mas ele tem uma recompensa. Ele pode ter uma recompensa para quem é servido, e com certeza ele tem uma recompensa para quem serve. É por isso que Paulo, falando para escravos, ele disse: sirvam, mas sirvam como se estivessem servindo ao Senhor, certos de que recebereis a recompensa. A recompensa. Queria que nós entendêssemos isso. Servir como Jesus envolve renúncia, envolve entrega e envolve a certeza de que haverá frutos, haverá recompensa. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Por favor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim, Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. A atualizada traduz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? O texto vai mostrar. O texto vai mostrar que Jesus se esvaziou, sendo Deus, se tornou servo, verso de número 7, semelhante aos seres humanos, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi assim que Jesus serviu. E o apóstolo Paulo diz: tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Seja servo. Seja servo. Observe que no reino de Deus, ser grande é ser servo. Ter poder não é ter autoridade sobre muitos, mas servir a muitos. Queria caminhar para o final e perguntar: o que nós somos em relação ao reino de Deus? Nós somos consumidores ou adoradores? Pastor Augusto Nicodemos, há muitos anos atrás, ele escreveu um artigo que tinha esse título, né? Adoradores ou consumidores? O que nós somos, irmãos? Nós somos adoradores do Senhor, e o adorador serve, ou nós somos consumidores? Nós juntos nos reunimos
para adorar e para servir, ou para consumir? Ou para sair do culto dizendo, eu não vou mais à igreja. O ar-condicionado estava frio. Ou não estava tão frio quanto o suficiente. Ah, eu não vou mais à igreja. Eu não vou mais à igreja. O culto é longo ou o culto é curto. O pastor grita ou o pastor não grita. Ah, eu não vou mais fazer isso. Fulano de tal foi um pouco rude comigo. O que que nós queremos? Nós estamos aqui para adorar ao Deus vivo ou para consumir? Ou para simplesmente avaliar se foi bom ou se foi ruim, elogiar ou criticar? Deus tem um propósito muito maior para mim e para você. Deus tem um propósito que nós o adoremos. E à medida que nós o adoramos, nós servimos. Há um chamado de Deus para nós. Um chamado para servir e um chamado para dar. Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Deus, Ele está determinado. Ele está empenhado em formar no povo dele a mesma disposição de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E Deus está empenhado em nos moldar para segui-lo, com a disposição de servir e de nos doar. Presta atenção, há muitas formas de servir, várias. Pensando em termos eclesiásticos, há muitas maneiras de servir aqui na igreja, várias. Muitos ministérios, muitos departamentos. Há muitas maneiras que você, como crente, pode servir na sociedade e levar o reino de Deus para a sociedade. Há muitas formas. Mas você e eu estamos envolvidos em algum serviço concreto que expande o reino de Deus, em algum ministério. Se não, qual é a desculpa que a gente tem usado? Qual a desculpa? Qual a desculpa? Eu queria pensar em alguns personagens. Personagens que tinham as suas dificuldades, mas que serviram. Por exemplo, Abraão era idoso. Abraão teve problemas sérios na sua vida, até de mentira. Mas reconhecendo que Deus o justifica, ele serviu. José foi maltratado pelos seus irmãos, traído. Foi feito escravo lá no Egito, mas ele serviu. Moisés, ele disse que nem sabia falar, ele gaguejava. Ele precisou de Arão para falar através dele, mas ele serviu. Gideão era de uma tribo pequenininha, era pobre, era o menor de uma tribo pequena, era assim que ele via, mas ele serviu. Sansão teve vários problemas, altos e baixos, um homem instável, um homem que não lidou bem com a sua aliança com Deus, mas ele serviu. Raabe teve um passado imoral, mas serviu. Davi chegou a cometer o pecado de adultério, de assassinato, confessou o seu pecado, recebeu de Deus o perdão, ele serviu, além de vários problemas familiares que ele teve. Elias chegou o momento de uma crise tão intensa, que ele pediu para si a morte, mas ele serviu. Jeremias, em alguns momentos, viveu um estado muito grande, em que o seu coração estava deprimido, mas ele serviu.
Jonas chegou a fugir de Deus, mas Deus o trouxe para o propósito dele. Ele serviu. Noemi era uma viúva, símbolo de alguém desamparado, mas serviu. João Batista tinha até algumas características excêntricas, esquisitas para os padrões nossos, mas ele serviu. Pedro era impulsivo, era temperamental, mas ele serviu. Marta era preocupada demais, mas serviu. A mulher de Samaria teve até relacionamentos amorosos fracassados, mas quando a graça de Deus a atingiu, ela serviu. Zaqueu era odiado, era indesejado, mas ele serviu. Tomé, em algum momento, foi incrédulo, teve dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, mas ele serviu. Paulo tinha uma saúde fraca, sofreu muito, mais do que todos nós, mas ele serviu. Timóteo era tímido, era retraído, mas ele serviu. Aqui estão apenas alguns nomes de pessoas que tinham as suas fragilidades, mas Deus os usou, cada um deles no serviço. Ele também vai usar você, se você deixar de dar desculpas e cumprir o propósito para o qual o Senhor o criou.